Meu nome é Ângela Maria Borges de França, como a Adriana já apresentou, e atualmente eu estou como professora de AG3, né, de Educação Infantil, aí em Campinas. Em primeiro lugar, eu quero agradecer, né, o convite para essa partilha, essa conversa, agradecer à equipe, né, e principalmente na pessoa do Gilberto, que trabalha junto comigo, e ele que me chamou, eu falei, Gilberto, mas como assim, né, eu vou ter que ir lá falar para o grupo? Não, mas é tranquilo. Eu falei, então, bom, então vamos lá, né? É sempre partilhar um pouquinho daquilo que a gente sabe. E fico mais feliz ainda em poder vir falar num território da educação em que eu tenho bastante respeito e gratidão, que é o EJA, né? E até porque, partilhando um pouquinho das histórias que foram colocadas maravilhosamente, e se a gente colocar 100 negros aqui, cada um vai ter uma história diferente para contar, então, eu preciso também partilhar que a minha formação também passa pelo EJA, né? Eu consegui concluir o ensino médio através do EJA. Assim como a Ivani colocou, assim, a gente pode pensar assim, e isso já é uma das consequências do racismo, né? A maioria dos jovens e dos adolescentes negros, eles vão meio que deixar a escola, assim, até por dois motivos. Primeiro, porque a gente não se sente muito representado. Eu posso dizer, na minha formação de educação fundamental, o que a gente conheceu da história dos negros eram os negros que vinham da África em condição de mão amarrada, que eram todos pacíficos ou fracos, enfim, né? E nunca me via representada em nada. Então, essa é uma das consequências, que a maioria acaba desistindo. E o outro, como a Ivani partilhou, é a necessidade de se trabalhar cedo. E eu também, vindo de uma família humilde, né, de pais agricultores, consegui fazer o ensino fundamental e tive bastante incentivo da minha família, até por meu pai ter estudado só até a quarta série, minha mãe ser analfabeta, para que a gente levasse o estudo adiante. Mas chegando na adolescência, com 15 anos, eu comecei a trabalhar e tendo que estudar à noite, então não conseguia assim conciliar as duas coisas. Então, momentaneamente, deixei essa etapa, acabei desistindo. Tentei mais algumas vezes, mas não consegui, né, com o ensino médio normal. E a conclusão veio realmente depois de adulta. A gente toma outras decisões, né, toma outros caminhos. Já com 24 anos eu tive o meu filho, fui morar com o pai do meu filho, a gente teve uma vida junto, mas isso sempre ficou em mim, que o estudo, ele fazia falta, né, sempre, apesar de ter passado pelos bancos escolares e não ter tido alguns episódios muito legais, no sentido de ver realmente crianças que implicavam com o meu cabelo, com a minha cor de pele, e isso também resultou em enfraquecer um pouco meu autoestima, mas eu entendia que era necessário, eu sempre tive esse aproximação com o estudo, e isso fazia falta na minha vida. Então, depois do nascimento do meu filho, é que isso se tornou um pouco mais forte, e também entendi que eu precisava, assim, continuar, né, que eu não queria ficar só naquela vida de alguns, eu trabalhei em comércio, trabalhei em indústria, mas entendia e sentia que poderia ser um pouquinho mais. E aí voltei, já como adulta, voltei para o EJA, né, concluí o ensino médio, e daí não parei mais, aí fui para um técnico, depois veio a faculdade, e essa coisa de entender, de me entender negra, entender a história negra, do negro, né, de uma outra forma, eu me aproximei um pouco mais já na faculdade, e era uma necessidade de esclarecimento que também faltava na minha vida. Então, terminando a faculdade por incentivo de um professor, aliás, o único professor negro do meu curso de pedagogia, e que me trouxe bastante de uma outra história que eu não conheci, terminando a pedagogia, eu fui fazer a pós-graduação em História e Cultura Afro-Brasileira. E isso, sim, né, assim, desconstruiu bastante itens que eu carregava, né, e que eu tinha comigo que me desmotivava, e coisas que eu não entendia, mas serviu, sim,
de embasamento. Então, assim, eu faço essa troca com vocês, até porque tem alunos aqui, para dizer, sim, que é possível essa continuidade, é necessária, é também pelos estudos que a gente vai conseguir traçar alguns caminhos diferentes e principalmente adquirir outros conhecimentos necessários para nos fortalecer, né? Bom, feita essa partilha, aí eu vou começar então a falar um pouquinho realmente do racismo, né? Ah, eu só preciso lembrar também que estou em Campinas há 2 anos, né? É bem recente, antes eu trabalhei em Sumaré, e em Campinas eu conheci o MIPID, que é um grupo que a gente presta formação para professores. E com esse grupo também tenho aprendido bastante, e sempre digo que também estou ainda no aprendizado, né? Assim como as meninas disseram no começo, acho que a vida toda a gente não vai ser só professor, a gente é todo tempo aprendiz, então tenho aprendido e tentando partilhar, né? É essa a trajetória que a gente faz aí. Mas, para conceituar realmente o racismo, e eu penso assim, só o que essas mulheres trouxeram das histórias delas, isso por si só já deixa, né, bastante evidente a consequência do racismo no nosso país, mas tem um site que se chama GLE10, que é um site que ele trata bastante das questões da negritude, e em 2013 foi postado um texto que se chama Teste do Pescoço. Eu não vou ler ele aqui para vocês, mas eu trouxe alguns pedacinhos para a gente começar a pensar, porque a gente tem que entender que assim ainda um debate necessário, porque infelizmente ainda tem aqueles que dizem que não, que é só coisas que a gente enxerga, ou que não é tudo isso que a gente pensa, mas o racismo, ele passa por um caminho que está na estrutura, e essa estrutura, ela começa da história do nosso país, né? Então, esse textinho, ele fala o seguinte, o nome é teste do pescoço, né? Então, ele pede o seguinte, se você estiver fazendo uma caminhada, que seja no shopping ou no centro, entre dentro de uma joalheria, estica o seu pescoço e procura ver quantas balconistas negras tem dentro de uma joalheria. Se você for numa escola particular dessas bem conceituadas, procure ver no banco escolar quantos alunos negros tem ali. E professores, quantos professores será que tem nessas escolas particulares? Professores negros. Se você for num hospital bem conceituado, também particular, procure entrar no quarto e verificar quantos pacientes ali são negros. E médico, então? Quantos médicos negros será que a gente já passou, né, por uma consulta, ou quantos tem, pior ainda, dentro desses hospitais particulares? E o contrário, se a gente entrar nesses mesmos hospitais, procura verificar, estica o pescoço, dê uma olhadinha, procura verificar quantos negros estão limpando as vidraças ou servindo o cafezinho. E daí a gente pode pensar também numa outra situação. Por exemplo, se a gente for pensar numa penitenciária ou num orfanato, aí a gente faz o contrário. Vamos contar quantos brancos tem lá dentro de uma penitenciária? Será que são mais brancos? E se a gente vai nas periferias, nas favelas, se a gente observar a população que está na rua, os mendigos, será que é igual? Será que é o mesmo tanto brancos e negros? Ou será que é possível a gente contar, nesse caso, quantos brancos tem ali? Então, tudo isso para a gente começar a pensar um pouquinho. E aí também eu já deixo, né, um questionamento para que a gente também consiga evidenciar essas consequências. Então, pensando em tudo isso, a gente pode dizer que o Brasil está numa condição de igualdade social? Existe oportunidade igual para todo mundo? Né? Então, só para a gente pensar. E aí, para trazer um pouquinho realmente do conceito de racismo, eu não vou me alongar aqui não, tá? Eu vou trazer uma coisa assim bem sintetizada, até para a gente pensar de maneira
nos iguais que estão aqui. A gente tem que lembrar que o racismo, ela foi uma ideologia pensada, articulada e construída para justificar que um povo pudesse escravizar e colonizar outros. E se a gente for pensar, então, aqui na questão do Brasil, aí a gente tem que pensar na Europa, que fez toda, assim, essa construção, esse pensamento de se achar que eles tinham mais condições, que eles eram mais inteligentes, em que eles tinham outros modos de viver melhor, e que eles podiam sair pelo mundo conseguindo outras terras, mas que eles também poderiam pegar um povo que eles consideravam que ainda precisava melhorar e evoluir, para passar por todo um processo de redenção, de melhora, para que esse povo evoluísse. Então, foi se pensado o seguinte: então, a gente vai buscar o africano para chegar no nosso Brasil e fazer toda essa construção. E daí, eu preciso lembrar que esse é um ponto que também me marca, que na escola, né, na minha trajetória de fundamental, esse era um ponto terrível, porque eu, enquanto negra, né, via lá nos meus livros sempre aquela figura de que o negro se deixou pegar lá, escravizar, foi trazido como um fraco e como alguém que não revidou, como alguém que não lutou. E aí você fica assim, nossa, mas como é triste, né? Como é complicado você saber que a sua cor de pele tem a referência com esse povo aí que estão dizendo que é fraco. Mas aí, depois que eu descobri uma outra história, e isso foi uma desconstrução maravilhosa, e aí a gente pode também começar a pensar, como é que o povo pode ser fraco, né? Se naquela época, a gente tem que pensar 1500, as viagens eram feitas de caravela, né? Não existiam outros meios de transporte, e essas viagens eram feitas numa média, assim, mais de 2 meses de travessia de oceano. Então, como é que esse povo pode ser fraco, aguentar vir num porão de navio, né, em condições, assim, bem precárias, e chegar aqui e ainda construir essa nação? Então, onde que esse povo é fraco? De jeito nenhum. Mas ainda bem que essa foi uma desconstrução, né? Só que aí, chegando aqui, esse povo também teve que ser retirado da sua identidade, a sua cultura, para ficar só submetido ao que o outro mandava. E depois, se a gente for pensar no processo já de abolição, que também é outra historinha que nos foi contada, que precisou uma princesa, né, para ir lá e libertar. Mentira, porque existiram vários processos de luta, assim, isso já estava sendo travada. Assim, a abolição ela só foi uma consequência de toda essa, né, lutas que já haviam acontecido. Mas depois dessa abolição, o que é feito então com esse povo? Ele também é deixado, simplesmente foi dito: olha, a partir de hoje você está livre, sai da minha fazenda e vai embora. Embora para onde? Não tinha terra, já não tinha mais o seu prato de comida, que bem ou mal ele estava numa fazenda, ainda que dormisse no chão, tinha um canto para dormir, tinha lá como se alimentar, e foi simplesmente dito: vai embora para onde? É daí que vem essa situação, gente, de desigualdade. A pessoa até então tinha um pouco, depois é deixada com nada. E é nesse ponto em que o contexto que eles conseguiram se articular foi ficar realmente às margens, né? É por isso que, se você for observar nas periferias, nos bairros mais de favela, foi a opção que foi encontrada por esse povo. E a consequência, infelizmente, ela está aí até hoje, né? Então, se a gente for pensar por que nós sofremos mais perseguição da polícia e de forma truculenta? Por que a gente tem menos acesso ao ensino superior? Por que nós estamos realmente em bairros que são mais periféricos e essa estrutura demora um pouco mais para chegar para a gente? Então, tudo isso, sim, é resquício de toda uma história que a gente passou. A gente viveu aí mais de 300 anos de escravização,
depois, há cento e pouco, 130 anos agora de abolição, mas as consequências ainda estão no nosso meio. E é preciso dizer que o racismo enquanto ideologia, ele foi, assim, tão marcante e forte, que entrou, sim, no imaginário de todas as outras pessoas, de entender que esse povo era inferior, era feio, a sua cultura era diferente, era estranha. Então, são conceitos que, queira ou não, foram passados, e até hoje tem esses vestígios, né? E passado, então, todo esse processo de história, mas a gente precisa lembrar, e nisso a Ivani trouxe bastante, né, presente, assim como a Dona Maria, que a gente não precisa realmente ficar só nessa de, ai, mas e agora, o que a gente faz com tudo isso? Realmente tiveram os movimentos que foram se articulando, né, e principalmente o movimento negro, que, vendo todos esses resquícios, se uniram para conseguir políticas reparativas, né? E eu digo reparativas mesmo, na verdade, políticas afirmativas, mas que são de reparação, porque, infelizmente, todos esses resquícios ainda estão aí, né? E aí muita gente vem falar, ai, mas por que se precisa? Porque se a gente for pensar assim, eu estou, por exemplo, numa corrida, e se eu saio em desvantagem do outro, como que eu vou chegar ao mesmo tempo que o outro lá na frente, se eu saio com atraso? Então tá aí, gente, tá na nossa estrutura. O racismo, ele é isso mesmo, né? É uma ideologia, e os meios para se superar são esses mesmos, né? De se conseguir políticas afirmativas, de conseguir melhorias para o nosso povo, de se conseguir acesso a outros postos, para que talvez um dia a gente consiga uma condição de melhor igualdade, né? E enquanto professora, eu fico muito feliz com a conquista da Lei 10.639, né, que ela que traz para a gente a, a contação da história de uma forma diferente. Muito do que eu hoje sei de África e muito do que eu hoje valorizo da minha condição de negra vem a partir das coisas que eu aprendi hoje diferente. Então, por isso que é uma exigência, e para que outras pessoas também não precisam passar aquilo que a gente passou. E muito mais importante é também entender que a gente só consegue se fortalecer e superar a partir do momento que a gente tem uma identidade fortalecida, né? Então, assim, não é realmente mimimi, não é realmente achar que nós estamos vendo coisas que não existem, porque está aí, está aprovado, é uma consequência, e por isso a necessidade, né, de se fazer essas reparações, tá? Mas assim, acho que brevemente era isso. Eu só preciso lembrar que, para a gente fazer uma diferenciação aqui, o preconceito, às vezes a gente faz, né, esse paralelo de pensar que as três coisas são a mesma coisa, mas o preconceito a gente pode entender como uma ideia que foi colocada para a gente, e a gente pode acreditar ou não. O racismo, sim, é isso, né, de toda uma ideologia de se acreditar que um povo pode ser melhor, e aqui a gente já aboliu o termo raça, porque hoje se entende que raça, biologicamente, enquanto biologicamente todos somos iguais, somos seres humanos. Então, existem povos, etnias, né, com culturas diferentes, mas não raças diferentes. E a discriminação é, sim, ações que são praticadas contra esse povo. E se eu for trazer, por exemplo, para o meu ambiente de escola, eu posso entender como uma prática de discriminação uma professora que, de repente, não quer pentear o cabelo de uma criança negra, porque entende que aquele cabelo é difícil, porque aquele cabelo é diferente, mas como as meninas mesmo já colocaram, exemplos estão aí a todo momento. E é importante também entender que uma das conquistas do movimento negro, né, desses movimentos de articulação, é que discriminação e racismo no Brasil é crime, tá? Então, previsto por lei. Então, a gente precisa também ter a prática das denúncias, de não deixar
se levar, né, por essas aceitações, achar que tudo é muito simples, que tudo pode passar, por que não? Porque a gente tem que realmente se respeitar enquanto seres humanos, mas enquanto existirem esses conceitos de desigualdade, a gente também tem que procurar outros caminhos, né? Então era isso, Adriana, mais ou menos o que eu queria passar nesse primeiro momento. E aí tem um vídeo que acho que contextualiza também um pouquinho dessa fala, para que a gente também, pelo vídeo, né, pelas imagens, consiga entender melhor um pouquinho aqui do que foi dito, tá? O Brasil foi o último país do continente americano a abolir a escravidão, em 1888. Mas mesmo livres, 1,5 milhão de pessoas negras foram colocadas na sociedade brasileira sem nenhum suporte. E por conta dessa herança histórica vinda de centenas de anos de escravidão, é que nasce o que chamamos de racismo estrutural. O racismo é uma forma de discriminação que tem raça como alvo, que se manifesta por meio de práticas conscientes ou inconscientes, como um conjunto de hábitos, situações ou falas embutidas em nossos costumes, e que promovem, direta ou indiretamente, o preconceito e a segregação racial. Não dá para saber exatamente quando o racismo começou, mas essas ideias se espalharam entre os séculos 16 e 17 por conta da colonização do continente americano. Os europeus consideravam em sua visão eurocêntrica que os povos de origem europeia seriam mais inteligentes e mais capazes de prosperar, enquanto os negros e indígenas eram considerados animais. Até 1888, os negros eram escravizados, e com a abolição, e sem ter para onde ir, começou o estigma de que negros são preguiçosos e não gostam de trabalhar. E nesse momento, a sociedade, os lugares e as oportunidades ainda preservavam um pensamento escravocrata, e calava a voz dos negros. Não foram elaboradas leis que contribuíssem para combater esse abismo social, causado pelas décadas anteriores, inserindo os negros na sociedade. Os parâmetros para a criação de leis seguiam em um pensamento europeu, que defendia brancos, cristãos e homens. Recém-libertos, os escravizados foram morar em locais onde ninguém queria morar, como os morros, formando as favelas, sem emprego, sem moradia digna e sem condições básicas de sobrevivência. E mesmo depois de 130 anos de abolição, ainda é muito difícil para a população negra ascender economicamente no Brasil. E mesmo que ascenda, infelizmente ainda vai ter uma experiência de racismo para contar. Estudos sobre a desigualdade racial mostram que existe um pensamento enraizado de medo do branco ser comparado ao negro, de ter as mesmas profissões que os negros, de frequentarem os mesmos lugares. O preconceito está na estrutura que formou esse pensamento. Outra forma de racismo estrutural muito praticado, mesmo sem intenção ofensiva, são as falas e hábitos de linguagem pejorativos incorporados ao nosso cotidiano. Quando usamos expressões racistas como a palavra denegrir, que nada mais é do que tornar algo negro. Ou quando utilizamos nomenclaturas para negros ou pretos, como as palavras mulato e pessoa de cor. Desde sempre, em todas as pesquisas sociais e demográficas, os autodeclarados pretos ou pardos são maioria nos índices de analfabetismo, de desemprego e têm a menor renda mensal. As estatísticas de cor ou raça produzidas pelo IBGE mostram que, em média, brancos têm maiores salários, sofrem menos com desemprego, são a maioria entre os que frequentam o ensino superior. Isso poderia ser resolvido com a adoção de políticas públicas, que visam reparar aqueles que foram sistematicamente marginalizados e excluídos da sociedade durante tanto tempo, como foi o caso da criação das cotas raciais, que abriram espaço para que a comunidade negra conseguisse ingressar nas universidades. Mas a sociedade brasileira, como um todo, já naturalizou a nossa ausência. Quantas pessoas questionam a falta de negros no legislativo ou no judiciário? Ou porque a maioria dos formandos de curso de medicina não são negros, mesmo num país de maioria negra? Ou onde estão os altos executivos negros? Isso cai sobre a própria comunidade negra. A gente acaba achando que esses lugares não nos pertencem. De acordo com o IFOPEM,
que colhe informações estatísticas do sistema penitenciário brasileiro desenvolvido pelo Ministério da Justiça. Além da precariedade do sistema prisional, as políticas de encarceramento e aumento de pena se voltam contra a população negra e pobre. Entre os presos, 61,7% são autodeclarados pretos ou pardos. E mesmo depois de tudo isso, ainda tem gente que nega que o racismo ainda existe. Ah, mas se eles se esforçarem, eles vão chegar lá. Como se fosse possível chegar no mesmo lugar e no mesmo horário, saindo com bastante atraso. Ou você acha realmente que as oportunidades dadas aos brancos são as mesmas dadas aos negros? É preciso reconhecer que o racismo existe e ele está enraizado nas estruturas da nossa sociedade. E entender que, como já diria a maravilhosa Angela Davis, numa sociedade racista, não basta apenas não ser racista, tem que ser antirracista. Porque essa luta não é só nossa, dos negros. Essa luta é de todos. Boa noite a todos e a todas. Como a Adriana falou, eu sou